O impensável veio visitar a fabulosa exposição Titanic, uma viagem imersiva, para entender este momento histórico da nossa humanidade. E também para trazer as fronteiras, como a IA, a robótica e as tecnologias estão mudando o descobrir os mares. Os navios autônomos e uma nova guerra silenciosa entre China e Estados Unidos, como robôs estão descobrindo as novas fronteiras da Antártida. E também uma corrida sobre a inteligência artificial e os data centers embaixo dos oceanos. Porque o impensável te traz o futuro e essa exposição te faz rever uma história fantástica, fabulosa do passado. Em 1403 começou a Era de Ouro das navegações chinesas. Algumas décadas depois, eles resolveram encerrar as grandes navegações. Queimaram seus navios. Passado alguns séculos, uma nova disputa começa nos oceanos e mares do mundo. Agora, a China está colocando data centers no fundo do mar. Um já está em funcionamento, já falam em mais de 100. A nova era da economia da inteligência artificial promete usar a água, promete usar um tipo de refrigeração diferenciada para trazer a economia preditiva. São os chineses tentando dominar uma nova era. No século XI, a China inventou a bússola magnética. No século XV, uma frota com mais de 300 navios e 27 mil homens navegando até a África Oriental. Décadas antes de Colombo, de Vasco da Gama, a maior potência marítima do planeta era asiática. Então, silêncio. Os estaleiros fecharam, os navios foram destruídos, a China se voltou-se para dentro. A Europa assumiu os mares por 500 anos. Mas a história não é linha reta, é maré. Hoje a China retorna ao oceano, não apenas com navios, com cabos submarinos, com portos estratégicos, com energia eólica offshore e centros de dados submersos. Se antes transportava seda, agora transporta dados. Se antes disputava especiarias, agora disputa latência. A nova navegação não leva ouro, leva processamento. O mar, que já foi rota de impérios, tornou-se infraestrutura de inteligência artificial. E você, está navegando ou apenas assistindo às ondas? Cem anos depois que afundou o Titanic, uma das maiores empresas de mapeamento do fundo do mar resolveu descer os 3.800 metros, produziu mais de 700 mil imagens e fez um gêmeo digital do Titanic, que deu algumas respostas para a engenharia moderna do que não foi possível antes desta missão. O objetivo era entender o que aconteceu ali, o que aconteceu com toda aquela engenharia que disseram que seria impossível de afundar. E com isso, dar saltos para a engenharia e também sobre como mapear o fundo do mar. Aquele local que ficou esquecido pela ciência, agora é parte de uma nova fronteira de conhecer para evitar futuros acidentes. Em 1912, o Titanic era o símbolo máximo da engenharia humana, chamado de inafundável. 3 dias depois virou tragédia. Mais de 1.500 vidas perdidas, e um século de mistério nas profundezas do Atlântico. Mas agora, a história ganhou um novo capítulo. A empresa britânica Magellan criou o primeiro gêmeo digital completo do Titanic. Robótica submarina, mas a inteligência artificial gerou uma modelagem 3D em altíssima resolução. Pela primeira vez, não vemos fragmentos iluminados por um submersível. Vemos o navio inteiro, como se estivesse imergido. Descobrimos que a ruptura foi mais complexa, que a polpa implodiu sob pressão extrema, que o campo de destroços é um mapa forense de colapso. Mas aqui está o ponto crítico. O Titanic não afundou por falta de tecnologia, afundou por excesso de confiança. E talvez essa seja a grande lição para a era da inteligência artificial. Hoje, criamos gêmeos digitais de navios. Amanhã, criaremos cidades, ecossistemas,
até civilizações passadas. A tecnologia não serve apenas para prever o futuro, também nos obriga a reinterpretar o passado. Humildade é tão importante quanto engenharia, e o verdadeiro e inafundável é o aprendizado humano. Aquela cena de quando as tartarugas saem dos seus ovos e saem correndo pelas praias é extremamente filmada, documentada. Um dos mistérios da biologia marinha é o tempo que elas ficam desaparecidas, sem nenhuma notícia, e só surgem muitos anos depois. Usando IA generativa, um centro de proteção de vida marinha da Austrália está recriando o que são esses anos que os biólogos não conseguem perceber, trazendo mais consciência sobre o meio ambiente, mais consciência e pesquisa sobre essas magníficas criaturas que povoam nossos mares. A IA está trazendo a história perdida das tartarugas marinhas. Durante décadas, a ciência chamou de anos perdidos, o período mais misterioso da vida das tartarugas marinhas. Elas nascem, correm para o mar e desaparecem. Sem satélites, sem drones, sem sensores, o oceano era apenas silêncio. E agora, usando IA generativa para reconstruir visualmente aquilo que a câmera humana nunca conseguiu registrar. Agora a IA não apenas coleta dados, ela simula, ela imagina com base científica, ela traduz estatística em emoção. Um filme realmente belíssimo. Porque quando a IA ajuda a proteger a inteligência biológica da Terra, nós deixamos de ser espectadores e nos tornamos guardiões do futuro. Recentemente eu perdi a minha companheira de 4 patas, minha cadelinha chamada Gaia. O que fazer naquele momento é algo muito duro. Inovadores da Grã-Bretanha realizaram agora um projeto que transforma as cinzas do seu animalzinho, do seu companheiro, da sua companheira, em urnas que são colocadas no fundo do mar. E elas, de forma biodegradável, se transformam em recifes. Hoje, 50% dos recifes no mundo estão em risco. É uma nova forma de povoar os oceanos, de homenagear a Gaia e, em volta dela, das cinzas delas, trazer todo um ecossistema marítimo de volta. A inovação com propósito. Uma inovação sem IA, sem robôs, mas uma grande inovação. O que antes era despedida, agora é regeneração. Redesenhar o luto. Uma startup britânica chamada Resting Reef criou urnas biodegradáveis que transformam as cinzas de animais de estimação em recifes artificiais. Desde os anos de 1970, cientistas usam os recifes artificiais para recuperar ecossistemas degradados. E aqui está o impensável: tecnologia aplicada à memória, design bioengenhado para atrair vida marinha, estruturas minerais que se tornam habitat para corais, peixes e micro-organismos. É inovação regenerativa. É a economia do afeto encontrando a economia azul. É usar a tecnologia para devolver vida. O futuro não será apenas inteligente, ele será regenerativo. Quando os mapas começam a conversar com a inteligência artificial. Vivemos um momento que as inundações viraram notícias diárias. Pessoas perdendo seus bens, vidas até. Em todas as partes do planeta, as águas, as chuvas estão aumentando. E agora, com o projeto do Google Earth, mais o Flood Hub, eles estão monitorando o que serão os pontos de atenção para governantes e para as pessoas. E uma IA que você pode perguntar: aqui na Rebouças, pode ter um alagamento nos próximos minutos, nas próximas horas? O objetivo é salvar vidas e também reduzir um pouco os danos causados pelas grandes enchentes. É um problema que temos que enfrentar e a tecnologia é muito bem-vinda.
Estamos na era da inteligência planetária. O Flood Hub, integrado ao Google Earth e ao modelo Gemini, combinam tecnologias que parecem ficção científica. Satélites, sensores hidrológicos, modelos digitais em 3D, machine learning para prever vazões, modelos climáticos globais e agora a IA generativa conversando com você. Você pergunta, como mudou o risco de enchente na minha cidade nos últimos 15 anos? A IA cruza dados históricos e também a expansão urbana e permeabilização do solo e cria modelos e respostas. É a Physical IA aplicada ao planeta. A inteligência saiu do laboratório e entrou no território. A verdadeira inovação não está apenas no algoritmo, mas na capacidade de usar essa inteligência de forma simples para salvar vidas, com uma simples pergunta. O planeta está produzindo dados em tempo real. E como vamos usar isso numa nova consciência? Nosso agradecimento à exposição Titanic, uma viagem imersiva, a toda a equipe da Fever que nos acolheu e nos deu todos os dados. Eu sou o professor Gil Giardelli. Se você desejar continuar essa conversa, me siga no Instagram e no LinkedIn, @Gil Giardelli. No próximo bloco, vamos falar sobre os robôs, os navios autônomos e as inovações no fundo do mar.